Romanos 8, verso 18. Pode ler comigo se você desejar. Vamos lá? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Vamos hoje estudar, vamos hoje meditar sobre 3 colunas que podem se tornar a vida cristã mais abundante. Então, resumidamente, o tema seria colunas da vida cristã abundante. E nós sabemos que as colunas são de fundamental importância para qualquer construção. Sem elas, as colunas de sustentação, os edifícios não parariam de pé, eles desabariam com seu próprio peso. Assim também acontece na vida cristã. O edifício da vida cristã precisa ser edificado, construído sobre colunas. E estas colunas que nós vamos mencionar hoje são fundamentais, creio que talvez as de maior importância na vida cristã, para você sentir a alegria de Deus, a paz de Deus, para você caminhar com estabilidade nos caminhos do Senhor. As 3 colunas da vida cristã abundante estão baseadas em 3 palavras. Eu vou mencionar as 3 palavras, quero que você repita elas comigo, para depois a gente poder falar de cada uma. Primeira palavrinha, repita comigo: a certeza. Segunda, a convicção. Terceira, a esperança. A primeira coluna é a certeza do que Cristo fez no passado. Parece simples eu dizer assim as palavras, mas preste atenção no que nós vamos procurar explicar. Muitas pessoas têm orado por não saber, por não entender que o que Cristo já fez, já é passado. Por conta disso, muitas pessoas às vezes oram para Jesus fazer o que Ele já fez. Por exemplo, quando você ora, Senhor, me abençoa, Ele já te abençoou. Ele já garantiu a bênção dele sobre a vida de todos os que creem. Você não precisa dizer, Jesus salva, porque Ele já te salvou. A maior parte das obras que nós realmente devemos nos preocupar, Cristo fez, são eternas, são permanentes, elas não precisam ser renovadas. Por exemplo, o sacrifício de Cristo não precisa ser renovado, nunca mais Ele vai ter que fazer outro sacrifício de ir à cruz. A Bíblia diz que Ele fez uma só vez para sempre. No Velho Testamento, os sacerdotes tinham que repetir sacrifícios, porque os animais eram imperfeitos. Os sacrifícios de animais eram provisórios, eram um tipo que apontava para um antítipo perfeito, que era Cristo. Então, a primeira grande obra que nós temos que ter a certeza de que Cristo já fez, é que Ele já apagou, limpou os nossos pecados. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 5 e 6. Jesus já pagou pelos seus pecados. Jesus já lavou os seus pecados. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está aí uma obra que não precisa ser repetida, porque é eterna. Eterna redenção, Hebreus 9:12. Terceiro, Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Isso tudo aqui é passado, temos que ter a certeza de que isso já aconteceu. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição receber de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, 1 Pedro 18:19.
Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Então nós que servimos a Jesus, temos que entender que Ele nos tirou daquela vida pobre, mesquinha, baixa, dominada pelo pecado, e nos colocou agora num nível de vida elevado, de santidade, de pureza, de comunhão com Ele. Nós não temos mais a mediocridade do pecado. O homem que está vivendo sem Cristo neste mundo, ele é medíocre. Ele se envolve com coisas vãs. A vida dele é fútil, é sem sentido. É uma vida completamente inócua, sem frutos, sem vida. É a vida dos que estão mortos, né? Cristo nos gerou de novo para uma viva esperança, sendo de novo gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 23. E a Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então esta obra que o Senhor efetuou na cruz está no passado, está consumada, e nós desfrutamos agora da virtude do poder da nova vida. Você não tem que dizer para Jesus: Jesus, eu quero nascer de novo. Você já nasceu de novo quando creu em Cristo. Você não tem que dizer para Ele: Senhor, me dá uma nova natureza. Ele já te deu. Você só tem que dizer: Senhor, ensina-me como viver sob a inspiração, a direção da nova natureza que o Senhor me deu. Ensina-me a colocar a velha natureza de lado, para que a nova natureza predomine em todas as minhas atitudes. Quinto, Cristo nos tornou, passado também, primícias de sua criação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 18. O Senhor, quando nos salvou, quando foi à cruz, quando levantou a igreja, quando trouxe-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos constituiu como geração eleita, como nação santa, como povo adquirido. Mas tudo isso é muito elevado. Mas eu gosto muito dessa expressão de Tiago, quando ele diz o seguinte: Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos, para que nos tornássemos, para que fôssemos transformados em primícias. Que é o que era primícias? Primícias era o primeiro da colheita, o mais importante, o mais valioso, o que era consagrado a Deus. Não são os anjos as primícias de Deus, somos nós. Não são os serafins, os querubins, não. É a igreja, é os remidos pelo sangue. Primícias são os primeiros da criação. É o fino da farinha. É este ingrediente que era feito, eram trabalhados para serem apresentados como primícias. Eram os primeiros frutos da lavoura. Era o melhor do rebanho. Eram essas coisas que eram chamadas de primícias ao Senhor. O Senhor então nos santificou, nos purificou para apresentar a cada um de nós a Ele mesmo como primícias das suas criaturas. E no passado Jesus já também efetuou a obra, levando as nossas dores e doenças. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomou passado, não vai tomar. As nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. E a última coisa que é passado: em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3, nem vou ler, você sabe de cor. A segunda convicção, a primeira coluna, aliás, vamos voltar às palavras aqui.
A primeira coluna foi a certeza do que Cristo já fez. A segunda coluna é a convicção do que Cristo está fazendo agora. Agora Ele está fazendo muitas coisas também. Primeiro, o que Ele está fazendo? Ele está reinando no céu. Agora, exatamente neste momento, Cristo é Senhor de todo este universo ao lado do Pai. E o Pai outorgou ao Filho toda a autoridade, todo o poder. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Deus o elevou. Ele foi ascendido aos céus para assentar nos lugares celestiais, acima de principados, potestades, tronos, dominações que se nomeiam neste século e no vindouro, sobre tudo que é visível e invisível. Jesus é Senhor absoluto. Ele está reinando. Jesus está reinando, e em Efésios capítulo 2, verso 6, diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, no sentido espiritual, no nível espiritual, nós estamos assentados com eles neste lugar de governo, acima de tudo quanto é poder e autoridade que existe. Claro, sempre que a gente fala acima de todo poder e autoridade, exceto o Pai, que é exatamente em poder, em glória e autoridade com o Filho, exatamente o mesmo. E o Filho honra o Pai sempre. Glória a Deus. Segundo, o que Cristo está fazendo agora no presente? Vamos recuperar, vamos pôr para funcionar a convicção do que Cristo está fazendo agora. Então, anote aí, ou guarde no coração: Cristo está intercedendo por você. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está presente à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Terceiro, Cristo agora está espiritualmente aqui na terra conosco. Como é que pode, né? Ele está no céu reinando, Ele está no céu intercedendo, e ao mesmo tempo Ele está espiritualmente na terra. Você diz: mas pastor, Ele está lá, mas está aqui. Eu explico agora mesmo. Primeiro, Ele está aqui por meio da sua palavra. Ele disse assim, olha como é fácil de entender a palavra. Ele disse assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Como Ele está? Pela palavra. Ele disse: apeguem-se à palavra, preguem a palavra, ensine a palavra, publique, proclame a palavra, e eu estou convosco. É a palavra. A palavra traz a presença de Cristo, a palavra traz o poder de Cristo, a virtude de Cristo. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo, Jesus está conosco por meio dos seus milagres. Está escrito assim, ó: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. A palavra traz a presença de Deus. E depois, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16:20. O Senhor está aqui conosco, está com a igreja em todos esses 2000 anos, mais de 2000 anos de história. Ele está com a igreja por meio dos milagres. Quando Pedro mandou o paralítico levantar na porta formosa do templo de Jerusalém, e aquele homem entrou e saltando e pulando, Pedro disse o seguinte: a fé que é por Ele, por Jesus, deu a este que vedes, que vocês conhecem, deu a este uma perfeita saúde. Isto é prova que Jesus Cristo estava ressuscitado, estava vivo. Pedro pega isso e diz: Ele é quem faz os milagres. Não olhe para mim, que eu não sou nada, eu sou homem como vocês, mas a fé que é por Ele deu a este a perfeita saúde que Ele agora está demonstrando ter. Os milagres. E por fim, o Senhor está conosco, está com a igreja pelo seu Espírito. Olha como Jesus se emenda as palavras, não lê só um versículo e para. Você vai até onde o sentido está ainda funcionando ali naquele assunto. Jesus começa dizendo assim:
Entre outras palavras, ele o destaca: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aí o Senhor complementa: olha, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como que ele voltou para os apóstolos? Por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito, ele retorna no Pentecostes. Era o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma personalidade distinta do Filho, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são em essência, mas são três em pessoas. O Pai manda o Filho executa a sua obra, volta ao Pai, roga ao Pai, e o Pai envia outro Consolador. Então são três pessoas distintas. Ninguém fique confuso nisso, é muito simples. Mas quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo traz a presença mística. A gente fala mística porque é a presença espiritual de Cristo. Então a igreja, por exemplo, é o corpo místico, é o corpo espiritual de Cristo na terra. A presença de Cristo com a igreja é a presença mística, espiritual, poderosa, viva, porque tudo que o Espírito Santo é em caráter, atributo, representa Jesus. É o que Jesus é. Assim como o Filho representou o Pai na sua encarnação, o Espírito no seu tempo e no seu ministério agora carismático, poderoso na igreja, ele representa o Pai e o Filho, o Espírito Santo. E aonde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito Santo. De tal forma que na mais perfeita expressão da palavra, o Senhor volta com o derramar do Espírito. É como Cristo voltando. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E vamos para a terceira palavra. A primeira então foi certeza do que ele já fez. A segunda é convicção do que ele está fazendo. E a terceira palavra, que é esperança, a esperança do que ele fará no futuro. Vamos ver o que ele fará no futuro? Primeiro, ele nos salvará da presença do pecado. No passado nós fomos salvos da condenação do pecado. No presente estamos sendo salvos do poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas no futuro seremos salvos da presença do pecado. Por enquanto a Bíblia diz o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. A igreja é constituída por uma nação, um povo santo, santificado por Cristo, pela palavra, pela presença do Espírito Santo. Mas nós ainda estamos, ao nosso redor, temos a presença do pecado. Mesmo sem você querer, você vai ouvir coisas que não convêm. Mesmo sem querer, você vai ver coisas que não convêm. O pecado está ainda muito perto. Então a Bíblia diz que o Senhor Ele já nos salvou do poder do pecado, da condenação do pecado, está nos salvando do poder do pecado e vai nos salvar da presença do pecado. Quando isso vai acontecer, Ele nos salvará da presença do pecado, na ocasião do arrebatamento, quando Ele nos dará um corpo glorificado. Esta é a segunda grande bênção futura. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Está muito pertinho de chegar o momento em que a trombeta de Deus vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo
de fraqueza, que é esse que temos, para um corpo de glória e de fortaleza, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo glorioso. E aí, a Deus, nunca mais você vai ver falar de vacina, de internação, de remédio, de médico. Os médicos têm que trabalhar bem agora, que daqui a pouco tempo eles já não vão mais precisar deles, tá bom? Então é bom que eles trabalhem direitinho, e nós queremos honrá-los sempre também, mas é que aqui a função deles vai acabar, vai perder o sentido, porque lá não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza, nem lágrimas, nem nada. O corpo glorioso o Senhor nos dará, um corpo então revestido de glória, um corpo com uma essência, com uma formação, uma composição, se podemos falar isso, de luz, de glória. Era o corpo que Adão tinha antes de pecar. A Bíblia diz que eles estavam revestidos de glória. Quando o homem peca, a Bíblia diz que eles são destituídos da glória de Deus. Agora, com a vinda do Senhor no arrebatamento, Ele vai nos voltar a revestir da glória que foi dada ao homem no princípio, onde a morte não mais existirá, o corpo não mais será fraco, nunca mais envelhecerá, e nós viveremos então com um corpo glorioso. A Bíblia diz que parecido com o corpo de Jesus. Terceiro, o que é que vem no futuro? A Bíblia diz que Cristo nos dará uma comida nova e um nome novo. Ao que vencer darei a comer do maná escondido. Quantos já leram a Bíblia, né? Quantos aqui já leram a Bíblia? Quando chega ali em Êxodo, quando o Senhor começa a alimentar o povo no deserto, e a gente vê falar daquela comidinha branca, parecendo um pãozinho, alguma coisa muito, muito delicada, muito bem preparada. Na boca tinha um gosto adocicado, de repente ela transformava em uma comida forte, que dava robustez e saúde para os israelitas. E alguém disse: que comida é essa? Lá no deserto eles perguntaram: o que é isso? O que é isso? A palavra então significa, o que é isso que significa, quer dizer maná. Maná, a palavra hebraica é, o que é isso? O pão que Deus deu para o povo no deserto, o pão do céu, que tipificava Cristo. Depois Cristo vem e diz: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele pão era só uma figura, pálida, ainda fraca, mas aqui estou eu. Quem crer deste pão nunca terá fome, quem comer deste pão nunca vai morrer. Mas é interessante que a gente tenha uma certa curiosidade de pensar assim: é bem que eu gostaria de ter conhecido esse maná, provado esse maná, comido esse maná, pois o Senhor, sabendo disso, Ele disse: eu darei a comer do maná escondido. Você sabe que tinha um maná escondido naquela época? Na época de Moisés, quando Deus começou a derramar o maná, Ele disse: colham uma porção para cada dia, não acumulem maná de hoje para amanhã. Eu vou dar todo dia para vocês o pão. Se vocês acumularem hoje para amanhã, isso significa que vocês estão tendo medo, não estão confiando em mim, estão com medo de passar fome. Pode ficar tranquilo, eu vou dar hoje, vou dar amanhã, vou dar depois. Só quando chegar no sexto dia, na sexta-feira, eu vou dar uma porção dobrada. Aí sim vocês podem levar o baldinho para encher. Por quê? Porque no sábado eu quero que vocês fiquem só para me louvar, só para me adorar. Esse era um dia de descanso. E aí eu dou o pão dobrado na sexta, para vocês não precisarem trabalhar no sábado. Aí tudo bem. Esse pão que eu der na sexta, extra, ele vai ficar bom, fresquinho o sábado inteiro, não vai perder. Mas se vocês guardar na terça para quarta, guarda na terça para quarta, que quarta-feira está cheio de bicho. Eu vou dar comida fresca todo dia. Eu quero que vocês comam um pão novo todo dia, nada de coisa velha. Pão embolorado, Deus não gosta de pão embolorado. Deus gosta de pão assado na hora. Ele assava pão na padaria celestial, todo dia para o povo, e fazia descer do céu, e corrigia todos que tivessem dúvidas e com medo de passar fome. E dizia: olha, não adianta, se guardar de terça para quarta, se guarda para quinta, ou de quinta para sexta, vai ficar bichado. E Deus teve que dar a bronca, porque eles fizeram isso mesmo, duvidando de que teria pão para o outro dia guardar. Deus disse: eu disse que não é para guardar. Aí o que aconteceu naquela época? Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo,
fez a arca da aliança, e dentro da arca da aliança Deus diz: vocês vão colocar dentro da arca as tábuas de pedra que eu escrevi com meu dedo, os mandamentos, estava lá dentro da arca. Vocês vão pegar aquela vara que serviu de fazer prova do ministério de Arão, aquela vara que reverdeceu, deu frutos. Vocês vão pegar ela por dentro da arca também, é um símbolo. Cada coisa tinha um símbolo, representava um negócio que eu vou falar agora mesmo. E terceiro, Deus disse: vocês vão pegar um pote de ouro, feito de ouro, trabalhado, e vão colocar do maná dentro do pote, e vão pegar o pote e colocar dentro da arca. Esse maná será um maná escondido, e ele não vai perecer, vai passar milênios, vai passar muitos e muitos e muitos anos, e esse maná não vai perecer. 3 coisas que estavam na arca representavam algo de Deus. As tábuas representavam a santidade de Deus, para eles fugir do pecado. As tábuas estavam lá, dizendo para ser santo como Deus é santo. A vara de Arão, representando a liderança de Deus. Deus é quem escolhe os seus ministros, os seus profetas, os seus sacerdotes. É Ele quem nomeia, é Ele quem dá graça, sabedoria e direção para o povo de Deus não errar o caminho. Nós estamos vivendo uma época que tem muito falso por aí, muito falso profeta, muito engano, mas Deus garante que terá o verdadeiro até o final, serão os deles. E o pote representa a providência do sustento, do alimento, da roupa, do agasalho que Deus garantiu para o seu povo a vida inteira também. Aí lá no futuro, lá no céu, o Senhor Jesus vai pegar um potinho de ouro, de maná, que está dentro da arca, porque a arca está lá no céu. Aliás, a verdadeira arca está sempre lá, né? E aí, lá no céu, naquele dia, o Senhor vai dizer: vocês tinham curiosidade, né, para conhecer o maná? Então eu guardei um aqui que está fresquinho. O Senhor, esse maná não tem 2.000 anos aí, não, muito mais, na época de Moisés, 3.000, 4.000 anos por aí afora. Jesus vai dizer: este é o mistério. Este é o mistério de Deus, a comida de Deus que Ele guarda no seu lugar santíssimo, no lugar onde a glória de Deus resplandece, nunca fica velho. Essa comida é sempre nova todos os dias. E aí Ele diz: eu darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito como ninguém conhece, não aquele que o recebe. Essa é a senha da sua intimidade, da sua comunhão com Jesus, para você ter acesso a Ele lá no céu. Embora vai ter milhões de crentes, mas você vai ter seu acesso pessoal entre você e Ele. Ele vai te dar um nome que só Ele sabe que nome que você tem, aquele nome entre você e Ele. A hora que Ele te chamar por aquele nome, você pode estar naquele grande culto ali no trono, diante do trono de Deus lá no céu, naquelas avenidas lindas, largas, belas, e os corais estão cantando, e de repente o Senhor quer falar com você. Aí Ele vai falar, te chamar por aquele nome, só você sabe que Ele sabe. Isso aqui é, Senhor, que preciso ver você de perto. E aí é um canal de comunhão íntima, pessoal, entre nós e Deus. Deus não trata com multidões, Ele não governa o povo como massa. Ele governa essa igreja como o pastor conhecia as ovelhas pelo próprio nome, lidava com cada uma de cada vez. Cristo também nos dará um novo céu e uma nova terra. Nós, segundo a sua palavra, aguardamos novo céu, nova terra em que habita a justiça. 1 Pedro 3,13. No futuro, Cristo nos dará o seu galardão. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Paulo fala das riquezas de sua graça, riquezas da glória e da herança dos santos, riquezas incompreensíveis de Cristo. Todas essas riquezas serão nossas e representam a nossa herança espiritual. Encerrando essa palavra, nós precisamos então ter a certeza, a convicção e a esperança. Essas 3 virtudes são fundamentais na vida cristã. Nós só precisamos, na verdade, ter a certeza do que já aconteceu, ter a convicção do que está acontecendo e ter a esperança do que vai acontecer por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Se nós assim acreditarmos, conservarmos no nosso coração,
não há dúvida, sempre seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ficar de pé nesse instante e vamos honrar e bendizer o nome do Senhor. A Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, você só tem uma coisa a fazer: você só precisa ver Jesus e crer na sua obra. Quando a gente vê apenas a Cristo, então tudo estará resolvido na nossa vida. Nele somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. A Bíblia diz que eles viram não tão somente a Cristo. Olhe somente para Jesus, creia somente no Senhor. Glória a Deus. Aonde você estiver aí, se você está buscando de Jesus uma obra, um trabalho sobrenatural de Deus sobre a sua vida, nós falamos hoje que a obra da cura já foi feita na cruz, mas é claro que ela precisa ser aplicada na nossa vida no momento em que a gente sente aquela dor, no momento em que tem aquela deficiência. Então coloque a sua mão aí sobre o seu corpo mesmo e creia firmemente que o Senhor já levou suas doenças, suas enfermidades. Creia que Ele é aquele que tem a chave, que pode abrir a porta e que ninguém pode abrir, e quando Ele fecha, ninguém pode entrar. Então Ele é soberano, Ele é Senhor. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado, Senhor. Nós estamos na Tua presença neste momento, Senhor. Nós buscamos a Tua face, nós queremos que o Senhor aplique, Senhor, todas essas virtudes do que o Senhor já fez, do que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor fará no futuro, porque sabemos, Senhor, que a nossa grande expectativa, a nossa grande esperança é que muito brevemente as aflições desse tempo presente, que não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, tudo isso vai ficar para trás e o Senhor vai abrir um novo tempo, uma nova era, um novo momento para a igreja desfrutar daquilo que o Senhor conquistou ali na cruz e que está sendo, Senhor, trabalhado, aplicado, está sendo desenvolvido para todos os que creem. Senhor Jesus, Rei da Glória, nós repreendemos todas as doenças, todos os males, repreendemos agora a tristeza, a preocupação, a angústia, a ansiedade, vai embora agora em nome de Jesus. O Senhor queima esse mal, o Senhor repreende todas as limitações, todas as dores, todas as aflições, cai por terra em nome de Jesus. Espírito de doença, espírito de perturbação, espírito de depressão, sai agora em nome de Jesus. Nós recebemos, tomamos pela fé estas bênçãos espirituais que o Senhor já nos abençoou, tomamos pela fé. Nós reivindicamos que elas sejam reais, sejam verdadeiras na nossa experiência diária, no nosso momento hoje ou agora, em nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos, e todos digam amém. Amém. E amém. Podem sentar. Amém.